Nós nos encontramos na Coordenadoria Geral da Fundação Padre Albino, na confluência das ruas Belém, Ceará. Aqui comparecemos para tomarmos o depoimento da senhora Vera Helena Milan Leão, funcionária desta fundação desde 1967, 30 anos. Dona Vera, todos nós sabemos que a senhora, além de outros serviços prestados na fundação, a senhora também foi uma espécie de secretária particular do Padre Albino. O que a senhora poderia nos contar a respeito desta atividade, né, que a senhora exerceu durante um longo período? Agora, a senhora esteja à vontade. Eu sei que foram muitos anos de trabalho, a senhora fez inclusive um esquemazinho, se a senhora quiser, né, dar uma olhadinha, tudo bem, certo? Se sinta à vontade. Então, inicialmente, dona Vera, como foi esse trabalho que a senhora exerceu junto ao Padre Albino? Eu fui admitida em 4 de setembro de 67 para desempenhar as funções na contabilidade e naquela época não tinha mais ninguém. Então eu cuidava da contabilidade, da parte financeira e secretariava tudo que o Padre Albino precisasse. E a minha mesa era ao lado da mesa dele, né, por muitos anos, e então o dia a dia dele a gente estava sempre presente. E tem muita coisa para ser lembrado, né? Pois não, dona Vera. Então, a senhora, o que a senhora contaria para a gente, assim, como era o dia a dia do Padre Albino? Como é certas manias que ele tinha, como ele agia? A senhora se sente à vontade. Como a senhora nos contaria? Porque a senhora está prestando aqui um depoimento para o Museu Padre Albino, né? Isso aqui ficará para a posterioridade. E a senhora prestou relevantes serviços, né, para o Padre Albino. Então, conte assim de uma maneira geral, como era o dia a dia dele. Ele morava no hospital, no quarto, me parece que 84, né? Porque desde que ele ficou mais doente, né, ele passou a morar aqui dentro. Ele se levantava todos os dias bem cedo, celebrava a missa, me parece que às 6 horas, e ele tinha um ritual nos seus horários. O almoço era sempre 10 horas e o jantar às 16. Pois não. E ele também tinha por hábito, todos os dias, quando ele saía do almoço, no corredor que ligava ali às enfermarias, tinha umas gaiolas de periquitos. E ele trazia sempre uma bolacha ou outra e ali ele ia alimentar os passarinhos, os periquitos, né? E ali ficava um pouco observando aquilo. Depois ele ia para o seu quarto, né? Onde ele ia repousar por um bom período, né? Para refazer lá as energias e voltar para o escritório. Só que ele não gostava que ninguém esperasse por ele. E naquela época, as duplicatas, né? Os compromissos eram todos em carteira. Então a gente não sabia quando que o viajante chegava. E a ordem era que eu fizesse o cheque e levasse até ele, né? Independente dele estar almoçando ou estar deitado. Então era comum, eu ia até a mesa de refeições, né? Levar o cheque para colher a assinatura, que na época era só a dele, né? E inclusive ele queria sempre que eu pegasse a sobremesa dele, né? E era duro de escapar. Ele tinha uma mania de alimentar todo mundo, né? Ele achava que todo mundo tinha... A comida dele era uma comida assim... bem suave, né? Nunca mais baseado em canja, em coisas leves, né? Mas a irmã sempre fazia questão de colocar um pedaço de pera, um cachinho de uva, né? E aí então ele ia para o seu quarto descansar. Se ele estivesse deitado, né? E tivesse que fazer algum pagamento, eu tinha ordens de ir até no quarto dele, né? Aí eu tinha que ajudá-lo a sentar na cama, levava sempre um livro para apoiar o cheque, né? E se tivesse já quase na hora dele levantar, eu tinha que ajudar a calçar a sandália dele, o sapato, né? Que aí ele já levantava e voltava para o escritório. Mas isso era a rotina no tempo todo que ele assinou o cheque, principalmente na época ele estava sozinho assinando cheque.
que era mais a época da Associação Beneficente, né? Ah, pois não. Depois, com a constituição da fundação, em março de 68, aí já começou um novo esquema, né, de assinaturas, né? Mas ele não gostava que ninguém esperasse nem um minuto o cheque, era para fazer e levar. É verdade. Ele era uma pessoa cumpridora do horário. É verdade que toda pessoa de personalidade não gosta que ninguém espere, né? O Padre Albino era dessas pessoas, né? Ele gostava de cumprir sempre tudo no rigor, né? Ô, dona Vera, tudo bem. E ali, propriamente dito assim, na parte do escritório, quando ele chegava no escritório, né? Como ele agia ali? Ele tinha alguma mania? Ele gostava de ler o jornal diariamente? Como ele se portava ali no escritório? Como eu disse, a mesa dele era ao lado da minha, né? E o hábito dele de manhã era ler o jornal Estado de São Paulo. Acho que ele lia de ponta a ponta, sem óculos, né? Ficava quietinho ali enquanto não surgisse nada que o interrompesse, né? Agora, às vezes, as pessoas vinham até o hospital, muitos faziam questão de entrar lá na sala para cumprimentar, né? Principalmente as pessoas que mais sobressaíam, assim, né? Que uma autoridade, um prefeito, qualquer que aparecesse, eles iam sempre cumprimentá-lo, mas mesmo assim também tinha muita gente simples que fazia questão de ir lá falar um bom dia, né? Agora, às vezes, muito raramente, quando a gente percebia que a pessoa queria falar algum assunto muito particular, ou até às vezes ele falava, a gente se retirava da sala, porque era uma sala única, né? Pois não. Dona Vera, e tudo bem. Então, além dessas pessoas, né, que se sentiam honradas, né, é como se fosse pedir a benção para o Padre Albino, né? Elas se dirigiam ali diariamente. Então, a gente tem conhecimento, a gente ouve falar aí na cidade, que toda pessoa, toda autoridade que se aportasse em Catanduva, fazia questão de vir ao Hospital Padre Albino para cumprimentá-lo. E também, além dessas autoridades que vinham, aqui, pessoas aqui radicadas, quais eram as pessoas que comumente o visitavam? No momento, eu me lembro que diariamente da presença de Floriano Lima, que fazia serviço de correio, de banco, né? E o Padre Albino confiava muito nele, ele estava lá diariamente, né? Entre outras pessoas, no momento estou me lembrando da pessoa do Floriano Lima. E o Padre Simval o visitava também? Na época, o Padre Simval, eu não me lembro se ele estava em Ibirá, Rio Preto, mas se ele vinha a Catanduva, ele ia lá ver o Padre Albino e às vezes até o Padre Albino o chamava, né? Mas agora, assim, não sei dizer muito mais, né? Mas eu me lembro, assim, do Padre Simval. Outra pessoa que vinha a Catanduva, às vezes, para tratamento, parece que o Dom Lafayette vinha no Dr. Michel, se não me engano, e toda vez que ele vinha, a presença dele no hospital era, sem dúvida alguma, ele aparecia, né, para conversar com o Padre Albino. Tá certo. Ô, dona Vera, então o Padre Albino se colocava ali, né? Ele ficava ali na expectativa dessas visitas, né? Supervisionando todo o serviço. E ele também atendia ali, por exemplo, assim, casos particulares, né? Vamos supor assim, coisas esporádicas que aconteciam, assim como, por exemplo, confissão, alguma coisa, ele atendia ali? Esporadicamente, porque, como eu disse, era uma sala única e se ele passasse a fazer esse tipo de coisa com frequência, né, ia tumultuar o serviço, mas quando necessário, sim. Pois não. Ô, dona Vera, e foi, né, a gente sabe que foi escrito um livro pelo Monsenhor Vitor Rodrigues de Assis, né, de São José do Rio Preto, que foi o autor dessa primeira edição, né? E o que ocorreu quando esse livro saiu à luz, né? Quando ele foi editado, e a senhora, como uma espécie assim de secretária particular, esse livro causou algum transtorno, houve muita correria, o Padre Albino exigiu que mandasse para muita gente, como é que foi? O que a senhora poderia nos contar? Quando o livro do Monsenhor Assis ficou pronto, o Padre Albino fez questão de mandar para seus familiares, né? Foi para Portugal, Rio de Janeiro e uma porção de pessoas amigas. Foi assim, uma loucura, né? Porque quando ele queria com uma certa rapidez, né? E como eu tinha o catálogo com os endereços, tudo, essa missão foi minha também, né? Mas, no fim, deu tudo certo. Muito bem, dona Vera. E o Padre Albino, a gente sabe que ele era enérgico e bastante exigente, né? E quando ele queria as coisas, tinham que ser atendidas de uma maneira, né? Assim, prontamente. Ô, dona Vera,
E o que a senhora poderá nos contar também, né? A gente sabe que o Padre Albino, além assim, dele ter aquela convicção, né? De tratar todos os doentes, porque ninguém voltava, né? Ninguém saía do hospital sem um tratamento médico. Mas ele também fazia questão de dar aos pobres, né? Aquela abençoada sopa, né? Mas o que ocorreu também com respeito à sopa, né? Que diariamente era servida no Hospital Padre Albino? A cozinha do hospital tinha uma saída aqui pela Rua 13. E perto da escada, à tarde, né, era colocado lá um caldeirão bem grande de uma sopa que era feita na cozinha, né? E ali as pessoas iam se alimentar. Só que às vezes dava tumulto, porque às vezes a pessoa bêbada brigava com o outro, precisava assim intervir, né? E muitas pessoas traziam caldeirão, marmita, para levar até para casa. E aquilo foi se tornando um hábito que foi difícil de escapar, porque não tinha, ele também não queria deixar de fazer, né? Mas estava no fim, estava complicando, viu? Certo. É bem verdade, né? Então é claro que ele, né, diante das possibilidades dele, né, ele fez até demais. Ele deu essa sopa, né? E era uma sopa que continha uma sopa de substancial, né? Então, e aí se tornou um hábito, né? E muitas pessoas viam ali uma facilidade, né? E já começou a haver até um certo abuso, né? De pessoas que vinham diariamente e queriam levar, além de se alimentarem ali, também queriam levar para casa, né? E levavam em excesso. E também isso aí foi causando um certo tumulto, né? E infelizmente, né? O Padre Albino não pôde continuar, porque isso aí se tornou... Mas durou bastante tempo, pode ter certeza. Muito bem, muito tempo. A gente sabe que foi durante longos anos que ele diariamente servia essa sopa aos seus pobres, né? Como ele dizia, né? Ô, dona Vera, a senhora também se lembra, por exemplo, a respeito, né? Quando estava para ser instalada, para ser instituída a faculdade, a nossa faculdade, né? Da Fundação Padre Albino, o que ocorreu em respeito às ações, né? O Padre Albino procurou essas ações. A senhora tem lembrança de alguma coisa a respeito dessas ações? Quando começou aquele movimento para tentar angariar as ações daquele prédio, foi também muito trabalhoso para o Padre Albino, né? Que precisou correr atrás das pessoas, né? Para conseguir as doações. A maioria doava assim automaticamente, sem maiores problemas. Mas sempre tinha alguns que queriam vender, outros que relutavam, né? E acabavam não doando, mas depois cediam, né? Mas isso precisava ficar batendo em cima daquela tecla, né? Até conseguir que a pessoa mudasse de opinião, né? E então doasse as ações, né? Aí muita gente morava fora, então ele tentava com os familiares descobrir quando aquela pessoa faria alguma visita na cidade, que aí ele ia atrás da pessoa, né? Se sabia o endereço, por correspondência, né? Porque ele nunca foi de deixar passar oportunidades. Independente das ações, eu me recordo de não sei se foi num feriado ou num domingo, que ele soube que ia passar acredito que era uma autoridade que ia descer num avião, passando por Catanduva, e ia, não sei se para Rio Preto, e ele quis que eu viesse no dia seguinte cedo, que era feriado ou domingo, para junto com ele e o motorista ir até o aeroporto entregar um ofício, com certeza pedindo mais alguma coisa, né? Então, ele não deixava passar as oportunidades, não, de solicitar sempre alguma coisa que viesse em benefício da entidade, nunca em benefício próprio, né? Tudo bem. Ô, dona Vera, a senhora também, além dessa atividade, desse serviço, a gente pode dizer até burocrático que a senhora fazia ali, né? Mais do que isso, né? A senhora extrapolava as suas funções até. A senhora também agendava alguma missa, alguma coisa a respeito, assim, a senhora tinha também essa incumbência, Ele né? tinha uma agenda em cima da mesa sempre, né? E onde ele marcava as missas, casamento, né? E se ele estava na sala, ele se incumbia disso. Agora, ou então as irmãs, né? Ou então, em caso necessitasse, eu fazia anotação de alguma missa, né? Inclusive, eu tinha uma agenda, até há pouco tempo, que eu fiz entrega para o Padre Simval, que com certeza deve estar lá no museu, né? Com toda certeza irá para o museu. Deve estar lá já. Ô, dona Vera, muito bem.
Eu sei que o Padre Albino, né, é claro, ali quase que fosse se tornou uma coisa tão familiar, uma coisa tão íntima, né? Então tinha até oportunidade. Ele, particularmente assim, ele dava algum conselho, assim, né? Geralmente a respeito de namoro, de casamento, porque ele era uma pessoa extremamente preocupada, né? E o Padre Albino, um homem de experiência, um homem que enxergava longe, né? Ele dava algum conselho, falava alguma coisa para a senhora ou não? Ele não era uma pessoa de ficar entrando em assuntos particulares, mas se surgisse alguma oportunidade, de um modo geral, não para mim, né? Mas de um modo geral, ele achava que não devia namorar. Que podia namorar, ia casar, ia passar fome. Então, ele não... Isso aí ele tinha um pouco de cautela, sempre ele falava assim. Tudo bem, dona Vera. É até interessante esse aspecto do Padre Albino, né? Vai ver que ele estava querendo que a senhora se tornasse religiosa, né? Ele sabia que a senhora é bem dedicada, bem verdade que o casamento, a senhora está muito bem casada. Mas quem sabe ele, diante, por exemplo, preocupado, né? Assim, vindo talvez, né? De uma possibilidade de fazer um mau casamento, como ele queria muito bem a senhora, então essa seria a preocupação dele. Dona Vera, essa pergunta que eu vou lhe fazer, até confirma a preocupação do Padre Albino, porque ele se sentia tão preocupado, né? Achando que todo mundo tinha fome, todo mundo precisava se alimentar, ele se preocupava assim, em trazer algum lanche para a senhora, ou fazer com que a senhora fosse comer um lanche, alguma coisa ou não? A senhora se recorda disso? Como eu disse, né, quando eu ia colher a assinatura, ele sempre queria me dar sobremesa. E é claro que eu não pegava, né? Mas chegou uma época que ele passou a me trazer lanche, mais na janta, mas no almoço também. Então, como no almoço, aquelas embalagens de macarrão, ele pedia que a irmã colocasse sempre alguma coisa, ou uma mandioca frita, uma coxa de frango, ou algum outro quitute, assim, que a irmã tivesse feito como mistura, né? E na parte da janta, que eram às 4 da tarde, né, para nós era lanche realmente, né? A irmã sempre fazia um quibe, uma esfirra, uma torta, e ele aparecia lá na minha sala sempre com um pedaço de alguma coisa, e não adiantava falar para não trazer mais, que ele trazia. Essa é uma preocupação. Mesmo quando porque teve uma época, talvez lá por volta de 71, a minha sala precisou mudar, porque o serviço foi crescendo, né? E eu fiquei numa salinha que foi do antigo raio-x aqui em cima, onde o Dr. Uchoa laudava os raio-x. Tinha uma sala boazinha ali, então passei a ficar ali. E ele ia lá levar o lanche para mim. Uma preocupação de um pai, né? Você vê, ele cuidava, ele se preocupava, talvez preocupado, será que ela está se alimentando bem? A gente vê aí o lado humano dele, né? Esse desvelo com que ele tratava, particularmente a senhora, que ele queria muito bem, né, dona Vera? Dona Vera, e agora a gente vai passar até de um lado triste aqui, por exemplo, né? O que a senhora poderia nos contar, né, quando ocorreu o passamento, né, do Padre Albino, né? Aquele dia, né, que né, o Padre Albino faleceu e a senhora então foi chamada às pressas, né? Talvez para ver se conseguia entender o que ele estava falando, porque existia ao redor dele várias pessoas e ele estava murmurando algumas palavras e o pessoal não entendia, né? E achou que a senhora teria condições de entender, né? E o que ocorreu lá? A senhora conseguiu entender o que ele estava querendo exprimir, estava querendo expressar? Entendi. É que ele tinha o hábito de ler os jornais e ele não desprezava aquele jornal. Ele tinha o hábito de guardar, né? E depois ele encaminhava tudo lá para o sanatório, onde as irmãs forravam o cesto de lixo dos pacientes. E no dia que o Padre Albino faleceu, no 19 de setembro de 73, no período da manhã, talvez lá pelas 9, 9h30 da manhã, me chamaram lá no quarto dele que ele estava falando alguma coisa que não entendiam. E eu fui lá e eu acabei entendendo que ele estava se referindo aos jornais que eram para ser enviados para o sanatório. E foi a última coisa, porque depois eu fui almoçar às 11 horas, e quando eu estava já na minha casa, eu ouvi pelo rádio que ele tinha falecido. Dona Vera, são coisas que até emocionam a gente, né? Você vê, coitadinho, ele assim, né? Nos últimos momentos, nos últimos instantes de vida, né? Ele preocupado com o destino que devia ser dado àquele jornal, né? Eu sei que a senhora, uma pessoa que se ligou muito ao Padre Albino,
E a gente que, embora estivesse mais afastado, também sempre estivemos ligados ao Padre Albino. Então foi um momento realmente, né, emocionante. A preocupação constante dele, né? Ele sempre queria traduzir aquelas coisas que ele possuía, né, em benefício de alguém. E esse jornal era para ser encaminhado para o sanatório. O que eles faziam mesmo lá no sanatório, dona Vera? Forravam os cestos de lixo dos pacientes. Para não sujar, para limpar com mais facilidade, né? O problema do contágio, então veja a preocupação do Monsenhor Albino. É isso aí, dona Vera. Ô, dona Vera, e também naquele dia também, né? E que quando ocorreu o falecimento do nosso querido, do nosso inesquecível Padre Albino, a senhora também se colocou lá à disposição. Eu sei que a senhora esteve lá tentando contactar através do rádio amador algumas cidades, até países. A senhora poderia nos dizer alguma coisa a respeito, dona Vera? É que como eu tinha conhecimento dos contatos do Monsenhor, né? Tinha a maioria dos endereços de familiares, né? Eu peguei a agenda e me dirigi ali na Rua Pará, na casa do senhor Gonçalves, que é massagista, né? Onde ele tinha um rádio amador e fiquei tentando até a noite, pelo rádio amador, manter contato com o Rio de Janeiro, Portugal. Às vezes conseguia passar alguma notícia, mas foi muito difícil. Naquele dia não estava fácil, não, de colher os resultados, né? Mas eu fiquei até umas 7 horas da noite lá tentando, e aquele senhor foi muito prestativo. Isso, dona Vera. Ô, dona Vera, a senhora elaborou aí um pequeno esqueminha, né? Eu lhe fiz algumas perguntinhas. Se a senhora tiver mais alguma coisa a falar, né? Porque o seu depoimento é muito importante. Às vezes eu fico aqui, eu lhe faço uma pergunta que não tem nem sentido. Às vezes a senhora quer colocar outra coisa, a senhora se sente à vontade. A senhora, por exemplo, se lembra assim, por exemplo, né, que assim, poucos meses ou poucos anos antes dele falecer, ele já estava meio um pouquinho doente, então ele não teve uma atividade assim como foi antigamente, é claro, né? Mas ele também, inclusive a senhora teve a oportunidade de acompanhar, né, essa passagem da antiga Associação Beneficente para a Fundação Padre Albino. A senhora poderia nos dizer alguma coisa, por exemplo, se depois que passou a Fundação Padre Albino, o Padre Albino ainda continuou exercendo assim, ele fazia parte da diretoria? A senhora poderia nos dizer alguma coisa a respeito? O Monsenhor sempre foi o financeiro, né? E na fundação ele permaneceu no cargo de diretor financeiro até 1973, me parece. Tem as anotações aqui, né? A senhora poderia até consultar para a gente aí, que é bom. A senhora pode até dizer aí, a primeira diretoria, né, quando passou A primeira diretoria da fundação, né, tinha no Conselho de Administração o presidente, que era o Dr. Renato Bueno Neto, e o secretário, o Dr. Erlindo Busnardi, né? E na diretoria executiva tinha o presidente, o senhor José Olímpio Gonçalves, o secretário era o seu Floriano Lima, né? E o diretor financeiro, o Monsenhor Albino. E ele permaneceu como diretor financeiro até 1973. Mesmo com algumas mudanças de outros elementos, mas a parte financeira ele continuou, né? Como diretor financeiro. Tudo bem. Ô, dona Vera, já que a senhora citou aí, por exemplo, o nome do doutor Renato Bueno Neto, o doutor Renato Bueno Neto, não sei se... Ele também se dirigia ali, ele estava ali constantemente com o Padre Albino, a senhora tem lembrança? A própria dona Sinharinha, né? Além do doutor Renato? Os contatos com essa diretoria eram constantes, né? E sempre eles estavam presentes no hospital. E a qualquer momento, quando necessário. Não tinha esse negócio de horário, não. O Padre Albino precisava, eles estavam sempre lá. Inclusive, do doutor Renato, né? Quando saiu a faculdade de medicina, eu devo dizer que ele falou para mim, por que você não faz medicina? E eu falei assim, que eu nunca fiz um curso que me desse condições para prestar um vestibular nessa área, né? Que eu fazia na época o curso normal que falavam, né? E eu falei, outra que eu não tenho recursos financeiros. Ele falou, mas eu te pago o curso.
mas como eu não tinha realmente me preparado, eu fiquei quieta no meu lugar. Dona Vera, eu fiz questão de fazer essa pergunta a respeito do Dr. Renato, porque o Dr. Renato foi uma criatura extraordinária, né? Como a gente aqui a gente pode citar outros nomes, né? A gente sabe que o Dr. Renato foi realmente o braço direito do Padre Albino, né? E o Padre Albino teve vários braços direitos, né? Como o próprio irmão dele, o Adalberto. Não, mas eu acho que o caso do Dr. Renato aí, por exemplo, foi pertinente, porque eu sei que ele fez, que ele fez essa consulta à senhora, né? O Padre Albino, quem sabe, quis transformá-la em religiosa. E o doutor Renato, nós estamos brincando. E o doutor Renato quis que a senhora fizesse a faculdade, fosse uma médica, né? Então, foram pessoas aqui, sem a gente querer fazer paralelo nesse ou naquele, mas foram pessoas que realmente muito ajudaram, né? Então, dona Vera, então agora eu vou colocar o microfone à sua disposição. Se a senhora tiver mais alguma coisa a falar, ou então se a senhora quiser dizer aqui, de um modo geral, né? Eu sei que a senhora é muito saudosa, que a senhora sente muita lembrança do Padre Albino. Se a senhora quiser dizer mais alguma coisinha, quiser inclusive contar alguma coisa engraçada, algum fato pitoresco que ocorreu lá, porque de repente eu estou aqui, né? Não sei nem o que lhe perguntar. Porque eu sei que a senhora trabalhou tanto por Padre Albino, esteve tantos anos ao lado dele, e às vezes eu não lhe faço essa pergunta, e os ouvintes, né, deixam de obter uma resposta, né, que a senhora poderia dar, seria muito importante. Dona Vera, pois não. Então, nos fale alguma coisa a mais. Eu vou falar mais assim de coisas comigo, né, claro. Naquela época, né, a gente trabalhava o dia todo, de sábado, né? Então, não tinha essa de sábado não trabalhar, nem ser até às 11, era até às 5 da tarde. E chegou uma época, ele começou a dizer para mim não voltar a trabalhar na parte da tarde. Mas como era só comigo, que ele falava isso, eu vinha trabalhar no sábado à tarde. E a hora que ele voltava do quarto dele, eu entrava uma, né? Ele falava, ai moça, eu não disse para você não vir? E eu, de medo não, preocupada com as outras amigas que não iam ter o mesmo privilégio, eu ia ficando, até que ele chegava uma hora que, ai moça, vai embora. Enquanto eu não fosse, ele não parava. E se o motorista às vezes estivesse ali dando sopa, parados, ele às vezes até pedia que ele me levasse embora. E eu fui ficando nessa situação um bom tempo, até que então eu parei de ir ao sábado à tarde, porque era eu chegar e ele me fazer voltar, né? E uma vez eu tive cachumba, né? E o médico me deu uma licença, porque não podia ficar trabalhando. Nessa época o Irani já trabalhava na fundação, e acho que ele tinha um Vox. E ele foi levar o Padre Albino lá na minha casa, e na casa da minha mãe, eu era solteira, né? Tinha uns degraus na porta da casa. Então o Irani embicou o carro na garagem, e eu fui até a área, e dali ele perguntou como eu estava. Aí eu falei, e ele foi embora. Mas ele chegou e ia até lá, né? Deixa eu ver o que é mais aqui, né? Do lanche, já disse, né? Ele era uma pessoa muito simples, porque nem um telefone no quarto ele tinha, né? Era tudo muito rústico, né? Uma cama muito simples, né? Não tinha, a roupa dele a mais simples possível. Ele foi uma pessoa muito boa, né? Enérgica, que às vezes até eu tive atrito com ele, que a irmã Laura precisou vir acudir, porque ele queria muita coisa de uma vez só. Era a contabilidade, era a parte financeira, era ofício, era tudo, e às vezes ele ficava bravo, né? E aí eu ficava também nervosa, e às vezes a irmã Laura até intervinha, porque para ele entender que a coisa tinha que ir com calma, né? Naquela época também o PBX era do lado, né? Então ele tinha facilidade de mandar os recados dele, às vezes até os gritos, né? Ele batia lá e exigiu que ele falava o que ele estava querendo, né? E tinha que fazer, né? E na hora de colocar os doentes para dentro também era uma guerra, porque não tinha conversa, se ele mandava internar, nem que fosse para pôr o colchão no chão, que era o comum, né? As enfermarias eram enfermarias grandes, né? Às vezes não comportava mais gente.
Mas não tinha conversa, tinha que pôr um colchão lá e acudir aquele doente, que às vezes nem era bem um doente, às vezes era mais uma pessoa necessitando de um cuidado, de alimentação, de higiene, né? Mas ele tumultuava a hora lá. Ô, dona Vera, eu sei que essas coisinhas que acontecem aí são divergências comuns que acontecem num trabalho, durante um período de trabalho. Dona Vera, me satisfaz aqui uma curiosidade. O Padre Albino tinha uma letrinha danada de se entender, né? A caligrafia dele não era assim muito fácil de ser entendido. A senhora tinha facilidade, porque eu me lembro, né? Quando eu estava lá no Museu Pedro de Toledo, uma vez eu tinha lá um documento e eu trouxe, né, para a senhora, e a senhora com facilidade, e a senhora leu assim correntemente. A senhora levou muito tempo para aprender isso aí, para conhecer a letra dele, ou foi coisa fácil? A letra dele realmente era muito difícil, né? E as pessoas não entendiam realmente. Mas como a minha mesa era ao lado da mesa dele, nas horas que eu tinha dúvida, né? Eu pedia que ele me esclarecesse. Inclusive eu tenho aqui de posse uma dedicatória dele num livro que então foi escrito pelo Monsenhor Assis, onde ele escreveu. Aqui está a letra dele para quem quiser. Pois não, dona Vera. O Sérgio ali vai pegar lá a letra dele. Quer que eu traduza? A dedicada escriturária, senhorita Vera Helena Milão, oferece Padre Albino Alves da Cunha Silva, 27 de abril de 1968. Muito bem. Ô, dona Vera, então agora a senhora quer dizer mais alguma coisinha? Tem mais alguma coisa a dizer? A senhora, assim, de um modo geral, o que a senhora poderia dizer para o Padre Albino, assim, da importância do seu trabalho, né? E, né, o que ele representa para Catanduva, né? Alguma coisa que a senhora queria dizer, né? E se a senhora quiser colocar. Complementando aí a questão da letra, né? Ele era uma pessoa que escrevia muito bem. E ele não admitia a mudança de uma vírgula de nada, porque não tinha necessidade. O português dele era correto. E o que ele escrevia não podia ser mudado em nada, né? O Padre Albino, eu acho que foi de grande valia para a Associação Beneficente, hoje Fundação Padre Albino, e para a cidade de Catanduva, onde, como é do conhecimento de todos, nós temos aí muitas obras, né? Na parte de saúde, na parte de educação, né? E na parte religiosa, né? Então, eu acredito que ele foi um homem completo na época dele, né? E particularmente para a senhora tem muita saudade dele, ou, dona Vera? Eu acho que eu aprendi muito. Com a maneira de ser, de exigir, eu acho que eu aprendi muito. Só isso. Tá bom, dona Vera. Então, nós agradecemos o seu depoimento, que foi de muita valia, né? E, dona Vera, eu sei que a senhora se emocionou, porque a senhora tem realmente, nós já tivemos a oportunidade de conversar, a senhora é muito saudosa, né? A senhora passou bons momentos, trabalhou muito sim, porque o Padre Albino era muito enérgico, muito exigente, mas isso faz parte, né? Mas era um homem de caráter, um homem de um coração maravilhoso, né? E realmente a senhora foi uma pessoa privilegiada de ter trabalhado com ele, porque realmente esse é um galardão que a senhora possui, viu, dona Vera? Uma pessoa assim do naipe, do timbre do Monsenhor Albino, e são poucos, né? E a senhora então teve a oportunidade de trabalhar com ele. O pessoal de Catanduva, e eu acredito que a maioria dos funcionários, até acho que de diretores, né? Não tiveram a oportunidade de saber, de conhecer, né? Não estou dizendo dos mais velhos, mas os mais novos, eles nem têm noção de quem foi a pessoa do Padre Albino. Eu acho que tinha que ser uma coisa assim mais divulgada, que as pessoas se interessassem mais em conhecer, né? Porque às vezes é fácil encontrar tudo pronto, sem saber o que... Para poder valorizar, né, dona? Então hoje, mesmo em termos de funcionários, os médicos, a diretoria, né? Encontrou uma estrutura que dá trabalho, porque para manter isso aqui não é fácil, né? Mas naquela época também foi o braço dele que montou, né, que idealizou e que conseguiu, né, deixar isso que está aí, né, para ser bem administrado, né?
Verdade, dona Vera. Então, os nossos melhores agradecimentos, né? E a senhora prestou um grande depoimento, né? Sem aqui a gente querer citar o nome de ninguém, porque a gente sabe que outras pessoas, né? Pessoas de bem, né? Se cercaram do Monsenhor Albino e deram a ele, né? Uma grande contribuição, porque viam nele uma pessoa que realmente, tudo que ele recebia, ele traduziu em obras, né? Então ele se cercou de pessoas maravilhosas, de pessoas boníssimas de Catanduva, né? Pessoas que possuíam posse e também pessoas desafortunadas que deram a ele a medida do possível, né? E como foi o caso da senhora, que a senhora também trabalhou e deu a sua grande contribuição. O nosso melhor agradecimento, dona Vera.